Sejam bem-vindos ao podcast Gargalheira. Meu nome é Cleber Amasso. E eu sou o Matheus Gato. Estamos aqui para uma série de entrevistas, conversas com artistas afro-brasileiros. A cada programa, nossos ouvintes poderão acompanhar nossos passos, a formação de um acervo que registra reflexões desses artistas acerca de suas obras e o mundo da arte. Gargalheira Podcast. Gargalheira Podcast. Janaína Barros nasceu em Recife. É artista visual, pesquisadora e professora na Escola de Belas Artes da UFMG. Graduou-se em Educação Artística com habilitação em Artes Visuais pela Unesp. Especializou-se em Linguagens Visuais pela Faculdade Santa Marcelina. Tornou-se mestre em artes, também pela Unesp, e por fim doutorou-se pela USP. Wagner Viana é professor e artista. Possui graduação em licenciatura plena em Educação Artística pela Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicações da Unesp. Mestrado em Artes pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho e doutorado em Poéticas Visuais pela Escola de Comunicações e Artes da USP. Atualmente é professor adjunto da Universidade Federal de Minas Gerais. Ao longo dos últimos anos, Wagner e Janaína têm colaborado em vários projetos. Dentre estes, podemos destacar Mal Olhado e Bem Olhado. Eu gostaria de perguntar que lugar que vocês entendem que seja o lugar do sagrado na arte negra contemporânea? Dentro. Como? É dentro. Dentro de cada um. Eu acho que, para mim, o sagrado ele ocorre nesse lugar. Eu acho que muita gente diz assim, eu respeito muito essa perspectiva, acho interessante também quando as pessoas dizem, nós somos de reis e rainhas e tal. Bacana, mas eu acho que mas aí a gente tem que entender qual é o lugar de rei e rainha dentro de um contexto diferente do que é o rei e rainha europeu e tal, que é um outro rolê. Agora, e aí quando eu penso a ideia da espiritualidade, eu penso nas várias tecnologias que são transmitidas pelos nossos mais velhos e como isso foi fundamental para a sobrevivência no processo do escravismo, de você resistir. Eu fico pensando nas leis Teut, no Kemet, no Egito, e elabora as 7 leis básicas. E aquelas leis do mentalismo, assim, a gente praticou elas sem ler, sem precisar ler, assim, veio vindo numa outra memória de entender que, na verdade, nós somos, quer dizer, eu acho que dentro da cosmologia cristã, a ideia do Filho de Deus, a ideia do... E aí nós estamos para a redenção, tal. Eu acho que é uma narrativa. E uma narrativa que foi muito positiva do ponto de vista branco quer dizer, o branco ele cresceu em cima dessa narrativa, da ideia de que o sofrimento era necessário, de que aquilo era uma redenção e tal. Eu acho que o sofrimento muitas vezes é inevitável na relação com a vida, mas eu acho que a gente aciona de um outro lugar quando a gente entende que na verdade nós somos, quer dizer, nós somos filhos, nós somos diretamente, nós viemos dessas divindades, quer dizer, nós somos deuses e deusas, nós somos reis e rainhas, somos deuses e deusas. Não no sentido, porque é muito interessante, porque quando você tem um rei e rainha, você tem os súditos, mas quando você tem deuses, todo mundo é Deus, todos têm o seu poder, inclusive todos se respeitam, porque justamente o outro também tem poder, você também tem poder. Então, existe uma dimensão de respeito que nasce entre as divindades e de desafios de uma outra forma. E acho que essa ideia de Deus, de ser Deus, é a ideia da capacidade de criar, da capacidade de produzir, da capacidade de gerar, Eu acho que mobilizar a energia vital
para um campo produtivo, né? Então eu vejo muito nesse lugar. Eu acho que no lugar é dentro de cada um. Não, é uma coisa denso, né? Tem muita coisa para pensar, mas eu acho que é um pouco talvez essa, entendo que essa ideia de quase essa partícula, né? Que é uma partícula criadora e que nos coloca, que nos impulsiona mesmo, né? E eu acho que quando o Wagner fala dessa questão do respeito, é isso, né? Como que a gente compartilha, como que a gente também se torna responsável pelos nossos gestos, como que também a gente entende como que se constrói a gente está falando como que a gente constrói a nossa ética no mundo. Então, eu acho que é uma relação, a gente tem uma relação muito fraturada, né? Eu fico pensando que todos esses processos, e a gente consegue ainda, né, ativar memórias, e essas memórias como forma mesmo de resistência, e que muitas vezes você tem, eu entendo que é uma questão tão complexa, porque é aquilo, né? Tem a ver com qual a conduta que a gente põe no mundo, e essa conduta é o que vai, né, construir. Então, quer dizer, claro, a gente vai passar por várias situações, tal, né, inevitavelmente. Eu não sei, eu não acredito muito nessa ideia, eu vejo uma galera falando na ideia de cura, realmente eu fico pensando muito nisso, assim, sabe? Porque, para mim, esse sentido e quando eu penso essa ideia de conduta, tal, é um compromisso, e aí a gente pode pensar em várias instâncias espirituais, enfim, em várias instâncias, de como que a gente constrói e coloca a nossa força no mundo. Então, a gente é responsável também por esse processo. Eu penso que tem uma relação, muitas vezes, quando a gente fala essa ideia de cura, eu fico pensando muito uma relação muito imediata, alopática, porque eu entendo que é um processo de mergulho mesmo, interno, né? De você confrontar a si com todas as questões que a gente traz, enfim, e como que a gente também traz para o mundo, a gente também, enfim, lida também com essas relações externas, que são das mais variadas, e como a gente tenta manter o equilíbrio em meio a tudo isso. Que essa é uma questão, né, de como que a gente é criadora. Então, e para mim, às vezes eu fico vendo assim, não, cura, tal, ok, a gente tem um caminho, sim, e a partir de conceitos, porque eu entendo muito como a ideia de aquilo que a gente pode chamar de conceito vivido, e que é o fruto da experiência, é aquilo que tem um intelectual que é líder, tal, que é o Nego Bispo, que ele vai chamar de saber orgânico, que eu acho que é fantástico, é da comunidade Saco do Curtume, no Piauí. No Piauí, então, ele é uma pessoa que está ligado também a questões de lutas políticas também, enfim, liderança, tal. E aí, quando ele fala justamente desse saber orgânico, é aquilo que você não pode teorizar. Você a partir de uma experiência muito profunda, de você entender todos esses processos, para você, de repente, e aquilo tá ali, está entranhado no corpo. Não é eu criar um conceito tal. Então, essa cura, ela, como de repente vejo muitas vezes sendo falada, eu fico pendente em que momento que a gente tem esse processo mesmo de nos fazer também, de a gente se questionar sobre o que a gente está produzindo, e como que também a gente tem levado essas relações no mundo, né? E pensando no sentido comunitário mesmo, né? Porque o indivíduo, um artista, ele não vive num mundo sozinho, mas ele vive dentro de uma cena, dentro de um contexto histórico, dialogando com outras pessoas, né? Não, acho que é um pouco pensar, para mim, eu fico pensando como que essas coisas todas caminham juntas, né? E que é aquilo, né? Que é aquilo que a gente vai falar por exemplo, que é o Ori, que é a sua conduta no mundo. É isso, né? Como que você, de repente, se compromete neste mundo que você está vivendo aqui agora. Então, qual o tipo de compromisso que você está assumindo com você e com a sua comunidade que está no seu entorno, né? E como que a gente também, nesse processo, também produz também escutas, porque eu acho que é isso, né? Quando a gente fala de potência criadora, também pensar nesses outros diálogos, né? Como pensar isso para além de apenas de um conceito, para que a gente consiga, porque eu estou falando de conceito, porque a gente está falando de sistema de arte, né? E que aí você precisa conceituar, porque você precisa nomear, para além disso, né?
como que isso se articula com a vida. Eu acho que isso que a Janaína traz, esse esvaziamento semântico que algumas palavras têm tido no cenário contemporâneo, é bem importante, porque são palavras que são importantes, todas elas, ancestralidade, cura, e muitas outras. Mas eu acho que a gente tem que entender o enraizamento dessas palavras na vida, né? Que eu acho que é uma outra dimensão. Acho que quando a Janaína, quando eu falei assim, essa questão eu acho que esse sentido de autonomia e o conhecimento como uma dimensão de poder, o conhecimento sobre o mundo natural, o conhecimento sobre si como uma dimensão de poder, eu vejo a espiritualidade nessa dimensão. E como que nesse processo de aprendizagem, você vai aprendendo a se conhecer e aprendendo a conhecer o mundo, até as características desse mundo. Desde que a arruda tem um cheiro bom, ou você põe ela no ouvido para afastar o molhado, ou você espreme ela no algodão, por exemplo, para poder tirar uma dor de ouvido. Então, isso é um poder. Esse conhecimento como um poder. Então, ou outros aspectos que a gente vai entendendo, como que isso está enraizado em cada experiência de cada pessoa negra, por exemplo, e o que isso... E eu acho que a imagem ela não dá conta disso. Eu acho que nem a arte dá conta disso. Que aí a gente já está numa dimensão da vida, plena da vida. Nem a arte dá conta, a arte indica. E eu vejo que tem muitos artistas acionando esse lugar, alguns de forma mais interessante, outros de forma menos interessante, mas eu acredito que não existe uma forma de acessar esse lugar sem entender esse lugar do conhecimento como poder e como isso está associado a processos de educação, sobretudo. Antigamente, né, a criança, sei lá, quando a mãe levava a criança no médico com um problema, sei lá, no pulmão, alguma coisa assim, um catarro, o peito, ela já fazia um processo ali que chegava no médico, o médico só falava mal do que a mãe estava fazendo e dava um outro remédio, mas a mãe já garantiu que aquela criança não chegasse com um processo avançado, por exemplo. Uhum. Hoje em dia, as pessoas estão perdendo até essa ideia, por exemplo, de você fazer, sei lá, cortar uma cebola, botar para chorar com açúcar. Isso é remédio. Para isso, inclusive, para ajudar a soltar tal catarro e outros, beterraba, abacaxi. Quer dizer, olha para você ver, tudo aquilo que a gente come é remédio. E tudo aquilo que a gente come, e fico pensando nos meus mais velhos que plantava, tudo aquilo que ele plantava e ele fazia. Então, é lógico que essa gente vai desenvolver um senso assim de um certo orgulho de si, sabe? Eu acho que isso é super importante, um certo orgulho de si, que eu vejo que o capitalismo e a relação na cidade quer nos destruir o tempo inteiro, como se a gente não fosse capaz de fazer nada, ou não fôssemos capazes de nada. Assim, a gente só é capaz de ir lá e fazer aquilo que foi determinado por um emprego X. Então, a própria dimensão do trabalho fica esvaziada, porque quando eu vejo nos mais velhos que trabalho e conhecimento e poder estavam conectados, eu fico tentando entender como que a gente consegue buscar essa conexão nas formas atuais, né? Trabalho, conhecimento e poder. Então, eu vejo essa dimensão da espiritualidade muito a partir desse lugar da autonomia, dessa autonomia interna. Talvez, eu estava refletindo sobre isso esses tempos, sobre essas práticas, por exemplo. Depois eu fui até entender, eu atuo na licenciatura, né? Com estudantes de licenciatura, então refletindo sobre manualidades, aprendizagem, arte. Por exemplo, na idade em que eu aprendi a enganchar as linhas, é um período super importante do desenvolvimento cerebral, em que aquela prática, por exemplo, ensinou o meu cérebro a pensar de determinadas formas. Inclusive, inclusive do ponto de vista da ciência, não está definido ainda, completamente definido, se a mão ensinou o cérebro a pensar ou se o cérebro ensinou a mão a fazer. Então, fabricar coisas diz muito sobre estabelecer conexões que o cérebro faz. Então, é fundamental esse aprendizado, né? Mas tem problemas, por exemplo, de aprendizagem, como a dislexia, e são várias leituras que se faz, mas é o olho que pula. Então, muitas vezes, esse olho é uma conexão entre corpo e movimento. Então, em vez de você insistir que aquela criança leia, talvez você insistir que ela dance, que é o que ela já faz naturalmente. Ou que ela dance, ou que ela fabrique algo com as mãos, e o cérebro vai
essa conexão direito-esquerdo vai se estabelecendo. Então, eu fico pensando muito nesse processo de aprendizagem tradicional, de pensando as comunidades tradicionais, pensando os saberes na diáspora e em África, como, na verdade, no passado, muitas sociedades estavam organizadas para poder construir um indivíduo pleno, para que o indivíduo se formasse pleno. Era esse a função da civilização, né? Não botar asfalto, não isso assim, que a pessoa se construa num processo grandioso de si, né? Do conhecimento de si. Esses tempos eu estava refletindo sobre a respiração, por exemplo, que a respiração ela é uma coisa importante, fundamental a respiração, né? E esse não consigo respirar é algo que ficou martelando durante muito tempo. Aí, logo em seguida, a gente teve a coisa do Covid, né, onde o não consigo respirar foi democratizado mundialmente, essa experiência, né, e a respiração, ela é algo que ela está entre os dois sistemas importantes no corpo, né, o sistema metabólico inconsciente, né, dos processos digestivos, a parte de baixo do corpo e a parte de cima da cabeça, né. Então, e muitas vezes, quando a gente, eu fico pensando assim, quando a gente caminha por uma rua escura e você vê um carro da polícia e a sua respiração já dispara. Aí você tem que buscar um conhecimento de si, respirar com tranquilidade, porque você pode vir uma abordagem, muitas vezes vem, e você precisa estar tranquilo, porque qualquer sinal de que você, não, o que você está escondendo? Então eu fico pensando, o poder, quando eu penso a ideia de poder, eu começo a pensar sobre isso também, inclusive um poder sobre si, de entender as emoções, de controle das emoções, em situações de perigo. Então isso é uma das coisas que a cidade nos oferece como corpos negros, né? De você acionar um poder para criar formas de se proteger ou de existir e tal. Claro que o corpo ele é vulnerável, eu não quero dizer que o corpo é invulnerável, não, mas é um pouco essa... Como esse exercício da consciência, ela também nos permite estratégias também de sobrevivência. Eu acho que é um pouco isso, né? E aí eu acho que entra nessas várias dimensões também, né? Da consciência também como questão espiritual, mas também como essas outras formas também de relação também, que a gente pode estabelecer no mundo também, né? E que é um caminho, né? Para tentar seguir. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. E aquela obra, né, Oração sobre as Águas, como é que vocês trabalharam, como é que vocês pensaram, como é que vocês montaram? A gente fez uma viagem para a cidade de Capoeiras, em Garanhuns, Janaína, onde meus parentes, meu pai, minha mãe, meus avós nasceram. E a gente encontrou, eles moram perto na nascente do rio Una, que fica nas serras de Capoeiras, da cidade de Capoeiras. E esse rio foi super importante, Rio Una e Mundaú, porque na dispersão das populações de Palmares, as pessoas foram seguindo o fluxo desses rios e se distribuindo, né? Onde muitas comunidades foram surgindo ao longo desse processo. E o rio Una, hoje, a nascente dele está seca. Então, meu pai dizia até, assim, a primeira nascente, meu pai dizia assim, 40 anos atrás, aquilo vestia água. Quando chovia, o pessoal não conseguia atravessar a estrada. Hoje está seco. Então, a gente olhou ali um pedaço daquele rio, daquela imagem, a gente captou uma parte dessa imagem e ficou refletindo sobre essa questão da água, né? Como a água, ela é super importante dentro das ritualidades africanas, né? Então a gente ficou pensando o que é esse processo, como entender esse processo dessa diáspora repetida e estendida, como se a gente vivesse eternamente um processo de desterritorialização, e o que na verdade, quais são os signos que a gente consegue carregar, e que são signos super importantes, e que eles vão, nas reconstruções, eles acionam lugares cosmológicos, onde a gente vê que é possível a gente se refazer, se reconstruir nos lugares, né? Então a gente ficou pensando nessa questão da água em África, a água no Brasil, a gente pensa o que a água comunica, pensando o que é a ideia de um rio seco. A gente pensou muito a partir de um texto da
Toni Morrison, um trecho em que é da Amada, quase num tom pastoral, né? Ela era uma personagem que ela desempenhava esse papel de ser a portadora da palavra, né? Uma profeta, a portadora da palavra, e ela reunia a comunidade negra ali naquela floresta e recitava e falava sobre esse. Então a gente pegou um trecho dessa fala e a gente foi pensando nessa questão de como a palavra, quer dizer, dentro das religiosidades negras, ela é importante, como a palavra vai sendo acionada, como a palavra vai sendo, inclusive, dominada, pensando o que é o avanço da neopentecostal, o avanço das igrejas evangélicas. Eu acho que é um trabalho que a gente ainda não teve muito espaço para pensar sobre ele, porque a gente mostrou uma vez, é que assim, a gente pensa que o trabalho vai se construindo muito nessa relação com o público. Então, para a gente é importante que o público veja, é importante dialogar, para que a gente consiga também entender o que o trabalho está produzindo, né, lá. Então, eu acho que é um trabalho que a gente, assim, são coisas que a gente foi acionando, foi trazendo para ele, né. A gente começou com uma performance, era um pouco isso, a gente apresentou a primeira vez, foi aqui em BH. E a gente participou de um edital, e aí foi esse primeiro momento, onde a gente também foi compartilhando também com o público. E aí, depois disso, a gente também tinha essa questão do vídeo e tal. E depois a gente foi apresentando ele como já no formato de vídeo, mas também a gente apresentava também como uma ação. Então, era uma relação conjugada. A gente apresentou 2 vezes. Mas eu acho que tem uma relação também com a ideia dos trajetos, né? Então, a gente iniciou lá em Pernambuco, mas aí tem essa relação pensando em São Paulo também, onde a gente morava, em Santana de Parnaíba. Tem um trajeto ali, que também essa relação das águas e também como que se dá também esse lugar também com a história. E aí depois a nossa vinda para cá, né, para BH, e que também dentro desse vídeo também tem essa relação também, né, desses trajetos. De modo mais evidente em algumas partes, e aí outras não, né. Mas eu acho que é um pouco todas as relações que o Wagner trouxe, mas também pensando essa ideia da caminhada também que a gente foi fazendo. E é isso, eu acho que o nosso trabalho tem como característica muito essa coisa de ser um processo continuado. Então, a gente apresentou ele de algumas maneiras, mas eu acho que muitas vezes quando a gente coloca no trabalho, essa ideia, muitas vezes quando a gente coloca processo, uma olhada 1, processo uma olhada 2, ou de repente, porventura, o 3, é um pouco como que esses trabalhos vão ainda reverberando para nós, e que tipo de desdobramentos que a partir deles eles vão gerando outros trabalhos, e como que eles se intercomunicam, porque algumas questões, mesmo que sejam trabalhos de séries diferentes, mas como que eles vão criando narrativas muito próximas e que vão dialogando entre si. Sim, essa ideia dos trajetos é super importante você lembrar disso, porque a ideia dos trajetos da água, né? Quando a Janaína falou em Parnaíba, Pirapora, Parnaíba, o Rio Tietê, que a gente moramos muito tempo ali, em São Paulo, e a partir de Pirapora ali era um lugar onde muitos escravizados faziam esse percurso dentro do estado de São Paulo, porque mais adiante o Rio Tietê ele é navegável, e ele segue um caminho que depois a gente vai entender que é um caminho indígena, né, que é o Peabiru, que vem lá do litoral, passa por essa região, vai para dentro do estado, vai em direção à terra dos Incas, né? Assim, era um caminho que já existia, aquele caminho. Então, e essa ideia do caminho, por exemplo, no Rio Una, essa ideia dessa narrativa que no processo da dispersão, povos de Palmares foram seguindo cursos de rios e se espalharam. Essa ideia essa ideia dessa potência, né? Que esses cursos de rio produzem, né? Seguir o curso de um rio. E aí eu lembro que para mim uma experiência muito marcante é que quando minha família chegou em São Paulo, minha avó cavou uma cacimba, um poço. E aí ali mesmo que a Sabesp tenha ligado em São Paulo é a Sabesp, né, que tenha ligado e a Sabesp proibiu todo mundo de coisar ter poço para você comprar água. Só que minha avó, ela escondeu o poço. Então a gente sempre teve poço. Inclusive, quando faltava água da Sabesp, a vizinhança toda ia pegar água lá.
Formava fila de gente pegando água e tal. E essa ideia do poço é uma ideia que sempre mexeu comigo, porque essa ideia assim, nossa, essa água vem da terra, essa água vem lá de baixo. Então quer dizer que embaixo tem um rio, não, embaixo tem um oceano. Então essa água, na minha imaginação de infância, para mim não existia diferença entre a água tirada numa cacimba no Pernambuco, da água tirada numa cacimba em São Paulo. Porque pelo subterrâneo, tudo se comunicava. Então a água como esse lugar que estabelece comunicação, né? Então eu acho que e os trabalhos, eu acho que eles seguem um pouco isso, porque muitas vezes as comunicações elas podem ser evidentes, como um rio que corre na superfície da Terra, elas podem ser um pouco mais rarefeitas, como a comunicação que ocorre na chuva, né? Das nuvens, das águas que correm pelo céu, ou mais difíceis de acessar, como a comunicação das águas que ocorrem no subterrâneo, né? Então, acho que como é um trabalho que a gente está fazendo ele de uma forma, depois a gente fez de outra, então ele ainda está em construção sobre o que são essas águas, né? E até mesmo as águas também, as águas das lágrimas, né? As águas são as emoções. Quer dizer, toda vez que a gente se emociona, o corpo produz água, né? Ele chora, a gente chora, as águas purificam, né? O que é o suor. Eu acho que tem também coisas que a gente ainda está pensando sobre isso. Bom, gente, eu gostaria de saber de que maneira vocês entendem que as suas respectivas atuações como professores, né, encontra ou interfere na atuação de vocês, seja como pesquisadores ou mais do que isso como artistas, né? Como vocês veem essas diferentes formas de atuar, assim, digamos assim. Eu vejo que para mim é super importante a prática como professor, né, como docente, que eu acho que existe um preconceito na academia com a prática, com a ideia da prática. Inclusive na pós-graduação, né, para você atuar na pós-graduação, você tem que demonstrar uma série de publicações, escritas e teoria e tal. E que você pode ter uma teoria e não ter nenhuma prática. E que eu acho que é uma questão que eu já tive até embates com pessoas negras, muitas vezes, sobre esse entendimento, que eu acho que a gente vai emprestando muita coisa que não nos pertence. Uma vez uma pessoa, era uma questão de fazer uma fala num lugar, e aí a pessoa falou assim, mas tem fulano, fez uma lembrança do meu nome. Aí uma outra pessoa comentou assim, mas fulano ele não tem pesquisa nessa área, que tinha a ver com educação para as relações raciais. Aí eu pensei assim, será que muda de figura se a pessoa perguntar, fulano tem uma prática? Que eu já era professor há mais de 10 anos, lidando com essas questões. Fulano tem uma prática? Então, como se o campo da prática não produzisse teoria, não produzisse conhecimento. E porque tudo que eu aprendi de mais importante, ele foi me dado na prática. Ninguém me sentou, falou, eu vou te ensinar isso agora, vou transmitir para você isso agora aqui, aí você vai aprender. Não, veio tudo na prática, e numa prática urgente, de forma que algumas pessoas me ensinaram coisas e que eu vejo que logo depois elas não tiveram mais a oportunidade de ensinar, ou porque faleceram, e elas me ensinaram num processo, fazendo algo, numa necessidade, né? Então eu vejo que, para mim, essa dimensão prática ela é super importante, como ela produz um conhecimento, e que o lugar de conceituação dessa prática é a oralidade. A oralidade é que vai construir o campo de conceituação dessa prática, e que muitas vezes esse lugar não vai ter espaço dentro, por exemplo, da universidade, dentro da academia. Ele vai ter espaço entre os pares, né? Ele vai ter espaço nas trocas de experiência. Então, para mim, esse lugar é importante também para o artista, como esse espaço do diálogo. Eu acho que o trabalho ele só existe nessa dimensão. Você pode produzir um trabalho e deixar ele no mundo e depois você não falar com ninguém, não ouvir ninguém e pronto. Meu trabalho está lá. Mas eu acho que isso empobrece a experiência do artista quando o diálogo com os públicos não acontece, do próprio artista. Então, para mim, eu vejo cruzada essas experiências. Eu vejo também nesse sentido. Para mim também, essa relação da educação cruzada. Eu venho da educação não formal, né? Trabalhei bastante tempo
em instituições culturais, trabalhando bastante com oficina, né, e também depois trabalhando com mediação em museu. Então, para mim, era muito, desde fazer, sei lá, um DDoS, parece algo extremamente banal, mas pensar não só nisso, como, eu não penso numa ideia do processo, mas como que muitas vezes essas relações do encontro, por exemplo, pessoas tão diferentes ali naquele lugar, e como que de repente isso gerava muitos diálogos, né? E ao mesmo tempo, quando isso, trabalhando com criança, públicos intergeracionais, depois quando eu fui trabalhar em museu também, para mim era muito interessante, porque cada visita que eu fazia era muito bacana, porque muitas vezes era um pouco assim, a gente olhava para algumas questões, e essas questões geravam outras questões, produziam muitos diálogos, e eu saía dali pensando muitas coisas, assim, até mesmo questões do que eu entendo por arte, como, de repente, pensar formas de escuta, como pensar formas de construir algo, e como que e muitas vezes conversas que aparentemente, assim, às vezes era dentro da visita, eram coisas muito densas, mas às vezes descendo na hora que a gente estava nesse processo de que você acompanha até o final, né, o grupo, e às vezes uma conversa informal. E como isso, de repente, voltava para talvez algumas coisas que me causavam uma certa fricção, como que isso de repente voltava para quando eu ia pensar um trabalho, e quanto isso me influenciava. Então, muitas vezes, né, quando a gente pensa muitas vezes o que vai nos formando como artista, eu acredito também que tem muito a ver com os espaços de encontro, de muitos encontros, e às vezes de pessoas que, enfim, que fazem parte da sua história, pessoas muito próximas, pessoas talvez que às vezes você vai ver só uma vez só, e depois você nunca mais vai ver. E aí o quanto muitas vezes esses diálogos, eles são muito significativos. Então, para mim, quando eu entendo, quando eu penso arte, quando eu penso a minha, enfim, o fazer e todo esse processo, né, porque aí a gente pode pensar essa ideia de como que se constrói essa relação do conhecimento, quando a gente pensa a produção artística, né, que é o campo da epistemologia, e também pensar a questão da metodologia, que coisas que vamos atravessando, e são todos esses elementos que para mim é fundamental. Então, quando eu vejo isso também nessa relação com essa experiência mais recente, nessa questão na universidade, são muitos universos também ali, né, e universos incríveis, né, de muitas histórias, de muitos interesses, enfim, e que também são espaços de trocas, né, então eu entendo que para mim, e para mim só tem sentido isso também, né, como eu entendo esse caminho a partir desses encontros, né, porque é aí que está a questão quando a gente fala da generosidade, é aquilo que você permite também, quando você está ali, desses espaços de encontro, o que você permite, né, trocar, seja de repente uma escuta, e de repente um olhar atento, seja às vezes uma fala, e que de repente aquilo às vezes vai reverberando, às vezes em você, às vezes no próprio grupo. Então, como que esses lugares, esses lugares de encontro também, né, fazem parte de pensar processo artístico, e para mim eu acho que eu não consigo pensar esse lugar da criação sem pensar esses outros lugares também, né? Eu acho que até por isso que quando a gente pensasse um trabalho junto com Wagner, eu acho que tem muito também essa relação, e a gente tem pensado muitas coisas a partir desses processos, né, de pensar o que é trabalho, e como que essas relações podem gerar processos, entender outros processos dialógicos ou comunitários de outras pessoas, de outros artistas, que é um pouco esse projeto que a gente tem desenvolvido de arquivo, e como isso também aparece dentro da nossa prática artística, né, quando a gente está pensando nos trabalhos, e muitas vezes é um tempo, assim, infinito, né, a gente começa um trabalho, e de repente aquele trabalho para, e aí de repente a gente vai para outro, mas depois a gente volta naquele trabalho, e como que de repente essas relações, elas vão sendo retomadas, assim, idas e vindas, né, e às vezes é um processo, eu acho que a característica nossa, assim, nesse sentido, é como que os nossos trabalhos, eles têm uma relação de continuidade que a gente não, eu não sei dizer se a ideia é ciclo, mas talvez se for a ideia de um ciclo, mas é um ciclo contínuo, né, ele não encerra, agora eu vou fazer isso, não, agora eu vou fazer aquilo outro, mas muitas vezes a gente vai, aquele trabalho de 5 anos atrás, a gente volta, e aí traz outras questões, né. Eu acho que a ideia é como essas tecnologias que você aciona para produzir algo, como elas ganham,
essa dimensão de conhecimento quando vem para o diálogo. Então é super importante você ouvir de alguém, como você fez isso? Como que é feito tal coisa? São coisas que você se pergunta quando você é criança, quando você vê alguma coisa, e que o processo educativo elimina isso, né? A escola ela não vai nos eliminando esse campo, e que graças a Deus a gente tem as referências de ensino por fora da escola que acionaram, não, é por aí, se perguntar como que eu faço algo e ver como que eu posso fazer ou do mesmo jeito ou diferente. Então, esse diálogo sobre o fazer é o que vai revelando e desvelando esse processo tecnológico, e eu acho que isso ganha uma dimensão importante na cognição, né? Então para a gente não tem como desvincular processo de criação, processo de educação e processo de pesquisa, né? Acho que está tudo amalgamado ali, está tudo junto, tudo misturado. Gente, uma das coisas que eu achei mais interessante no trabalho de vocês é o lugar do desenho, né? Como o desenho aparece muitas vezes como a imaginação do poetizar, né? Então, no portfólio de vocês, eu vejo o desenho ali do Wagner, enfim, detalhando como vai ser composta a cena e tal. Mas eu gostaria de saber, entendo o desenho, eu gostaria de saber em que medida o que se tem de poesia concretizada, né, que são os vestígios, né, isso já está planejado, né? Isso já aparece nessa primeira fase, porque eu acho interessante, isso é muito de vocês. Então, tem a performance, que geralmente é um momento efêmero, né, que vai acontecer ali, mas tem um vestígio que me parece que seja programático já. Então, eu gostaria de saber se esses vestígios, né, o que eu estou chamando de vestígios, né, se eles já são pensados previamente, e se o que eventualmente não tiver contato com a performance em si, né, nesse momento que vocês estão lá corporeamente participando da obra, se isso vai influenciar eventualmente uma compreensão diferente daquele que vai estar olhando só para o que aconteceu depois. Sim, eu acho que você tocou até num ponto que a gente tem refletido sobre o lugar do desenho, porque como que nós recebemos também, até esqueci de trazer isso, que, por exemplo, meu avô desenhava no chão, muitas vezes projetando uma coisa, falando de uma ideia, aí a pessoa não está entendendo o que você está falando, aí vai lá e desenha no chão, aí se apagava aquilo. E muitas vezes esse desenho é um desenho que ele traz um sentido é um pensamento cognitivo sobre o que está sendo dito, e aí ele acontece o desenho, aí se apaga ele, porque essa compreensão ela chegou. Então o desenho como esse lugar, um lugar de pensamento, né? Então muitas coisas a gente pensa pelo desenho e pensa que algumas partes desses vestígios eles não têm importância depois que o desenho alcançou o processo cognitivo que a gente queria, já não é importante. Ou o que é importante, como rastros, né? Então a gente acha que é um outro trabalho, realmente é um outro trabalho. E eu acho que talvez é um trabalho que seja mais como se fosse desafios para que o espectador possa reconstruir processos cognitivos que estiveram presentes naquela ação. Então, a gente confia, na verdade, muito na força do espectador também. Quando a gente fala sobre uma imagem, é sobre você, isso é sobre mim ou é sobre ela? É sempre sobre você. E a gente confia sempre no espectador, na capacidade do espectador, na inteligência do espectador, na disponibilidade, que eu nem sei se é mais espectador, essa palavra não serve, na disponibilidade, porque é um co-criador. Acho que essa é a grande questão. É que a gente, muitas vezes, o que fica, às vezes, é o nosso trabalho, tem esse desenho, mas às vezes a gente fez outros desenhos, mas esses outros desenhos, isso foi feito, sei lá, em meio a outros, um caderno com outros desenhos, outras coisas, assim, rápido também. Então, essa ideia também de nem tudo, de repente, tá ali presente, né? E muitas vezes aquilo vai se desdobrando em outras coisas.
mas eu acho que está muito mais em determinado momento do trabalho, que é isso, às vezes uma performance, ele vira, quer dizer, como que a gente registra a primeira performance que de repente surgiu, de repente o folheto, né? Então, quer dizer, aquilo está na memória daquelas pessoas que acessaram, depois daquilo ali a gente não, quer dizer, aquele trabalho ele vai ganhando outra reconfiguração, então quem está acessando também vai ter outras relações também com aquele trabalho, então ele vai criando e aí eu fico pensando para nós assim, como que é essa questão, né, em que momento que o registro ele é o trabalho, ou de repente ele tem outras funções, porque ele vai ganhando outros sentidos também nesse processo, e que muitas vezes também talvez essa relação com quem está acessando é um pouco como que se dá essa relação também de interação também com aquilo que está ali, né, ali presente naquele momento, e a pessoa está vendo ali, ou está ouvindo, porque tem trabalhos que também tem essa relação mais, você tem uma audiodescrição que vai narrando uma ação, e uma ação que acontece, quer dizer, uma ação que ela chegou a acontecer, mas que algumas pessoas também viram, que depois aquilo, quando você transpõe para a escrita já não é a mesma coisa, já é uma outra coisa, né, e aí a partir daí, quer dizer, cada pessoa que estiver acessando ali, quer dizer, que tipo de imaginário que ela vai construindo a partir dessa escuta, né, e dessa atenção que ela se dá ali naquele momento. Eu acho que essa coisa do desenho tem a ver muito com essa estratégia da caça, né? Porque quando você vai planejando um processo de caça mesmo, você vai utilizando de materiais, de processos que muitas vezes você tem que se apagar. Então, acho que nós nos retirar da cena faz parte desse processo de deixar apenas esses índices, que são os índices de captura. Porque, de alguma forma, nos interessa que esse co-criador, de alguma forma, como artistas, a gente tem uma perspectiva com o que vai ser visto. E muitas vezes o que vai ser visto também nos interessa que a gente capture também o espectador, para que ele fique enveredado naquilo. Então, eu acho que esses índices eles são importantes porque ele pode ser um índice auditivo, um índice visual, eles são rastros que muitas vezes eles objetivam esconder outros rastros, né? Porque quando você vai nessa dimensão da caça, você precisa ocultar, como caçador, os seus próprios rastros e criar índices que vão ser seguidos pela presa, né? A presa vai seguir esses índices. Mas a presa ela tem uma autonomia também, né? Ela pode seguir ou pode não seguir. Você pode capturar ou não. Mas a gente entende que, então, muitas vezes, não. O que a gente quer capturar, então, quando a gente põe num áudio? Que dimensão é essa? Até mesmo cognitiva. O que a gente quer capturar quando coloca numa imagem estampada que você pode, num guardanapo, que você pode levar com você? Então, eu acho que esses índices, eles são importantes, existe uma relação intrínseca com a ação, porque para nós a ação é uma forma de produzir os índices que depois eles vão fazer parte de uma captura. Eles vão continuar capturando. E aí por isso que a gente se retira, né? Se esconde, se retira, passa a observar para ver o que vai dar, o que vai ser pego, o que não vai, o que vai dar certo, o que não vai. Que eu acho que é essa ideia da experimentação, né? E nesse processo dessa relação a gente não tem o total domínio, mas é o que a gente, enfim, é o que, a partir daí também, o que se lança também. Do risco e da experimentação, né? Sim. Porque é um risco grande. Eu vejo a arte da performance como um risco muito grande, porque é o próprio corpo, né? E como corpos negros, a gente tenta entender que a gente percebe que nossos corpos não ingressam numa universalidade que é atribuída aos corpos em geral. Então, quando a gente pensa a trajetória de outros performers brancos, a gente reflete muito sobre isso. Até que ponto as ações que esses corpos brancos produzem como performance impactam sobre esses corpos, como esses corpos conseguem, inclusive, se deslocar dessa ação e continuarem existindo como corpos. Agora, como corpos negros, a gente vê que talvez esse nosso sentido de armadilha é um pouco assim, como que a gente é capturado pelo olhar, a gente já é capturado. Então, é como a gente é uma presa dentro de armadilhas nesse mundo. Então, como artistas, como que a gente inverte dá uma invertida nisso e passamos a produzir armadilhas e não
sermos a presa? Acho que a gente teve um dos trabalhos, que foi uma das performances, as primeiras, e que é justamente a gente se colocou, quer dizer, a gente se viu nessa encruzilhada, foi pensando justamente no desdobramento disso, né, e que aí como que depois, a partir disso, a gente começou também a lançar também, né, essa relação também para que, não, você está acessando, então, peraí, o que você está... a partir mesmo do roteiro, né, gerou um roteiro, e esse roteiro era um pouco, a pessoa imaginava, tal, mas era um encontro dela com aquela ação, daquilo que ela imaginava daquela ação, e aí não tinha mais nossos corpos ali. O que tinha era o vestido, era um avental, com uma camisa, e já não éramos nós mais. Então, como que se dá justamente a partir daí essas outras relações que o Wagner está trazendo, né? Então, a partir de uma ação, a gente foi pensando justamente esse lugar também do registro, e como também essa relação também, em que momento que os nossos corpos, a gente consegue, de repente, se desvencilhar desse lugar, vestiu a roupa, tirou a roupa, voltamos a ser Wagner e Janaína. E que eu acho que tem uma construção de imaginário que é muito complexa, e a gente pode ver isso a partir de uma estrutura mesmo, né? Como que muitas vezes pessoas negras são percebidas, e quais são esses imaginários construídos a partir desses corpos, né? Eu acho que eu lembro de uma experiência eu lembro que tinha um mercado em que eu sempre ia comprar farinha para minha mãe fazer bolo, pão, essas coisas, e um cara que sempre me perseguia no mercado, e assim, foi uma coisa meio inconsciente, meio sem querer. Uma vez eu fui comprar e eu simplesmente saí, peguei a farinha e saí do mercado. Saí assim, não paguei. Atravessei a rua, aí eu lembrei que eu tinha que pagar, falei, nossa, eu não paguei a farinha. Aí eu voltei, fui lá no gerente, que era branco, chamei ele, toquei nele e falei assim, eu acabei saindo, esqueci de pagar. Tá aqui o valor. E eu não entendi muito por que eu fiz isso, sabe? Como que eu fiz? Mas para mim talvez foi um retorno, porque todas as vezes eu entrava lá, nunca entrei para roubar. E ele sempre achava que eu ia roubar. No entanto, num dia em que eu poderia ter feito isso, eu não fiz. Então acho que esse retorno, essa troca, então essa ideia eu acho que para mim esse sentido do vestígio é um pouco como dizer assim, meu corpo pode ser capturado por um imaginário. Sempre foi. E eu acredito que a gente vai caminhar com isso durante muito tempo ainda, com essa captura, até que a gente consiga sair disso. Ele sempre vai ser capturado. Então, eu posso simplesmente produzir algo que pode parecer a partir dessa captura do meu corpo, eu posso produzir algo que eu posso capturar o seu corpo dentro dessa situação. Então, eu acho que muitas vezes a gente tenta fazer isso de forma não agressiva, que eu acho que é importante, que se a gente já anuncia que é agressivo, já se arma e foge. Então tem que ser doce, tem que ser... mais ou menos como é que você vai pegar um bicho ali se você não botar uma coisa que ele gosta de ver, que ele atrai a ele, né? Essa ideia eu lembro veja a coisa da arataca, né? Tem até um desenho que meu pai me desenhou da arataca. Nunca construí uma arataca, mas é para você pegar tatu. Então você observa o caminho que ele faz, aí dentro daquele caminho você constrói um aprofundamento nesse caminho para que ele entre num túnel, aí ele entra, aí ele vai afunilando. Aí chega um ponto em que tem a comida, ele vai e reconhece pelo cheiro. Só que esse processo de afunilamento foi tão grande que ele fica preso ali, ele come e ele fica preso, porque ele não consegue dar ré, o tatu ele não anda para trás. Então, você sabendo a natureza dele, você consegue capturá-lo assim, facilmente, sem violência, ele mesmo que foi. Então, eu fico pensando nessa inteligência também de pensar a imagem como esse lugar, porque a imagem ela está sempre numa captura, a gente vê isso hoje, a gente hoje está imerso no mundo da imagem por conta desse processo da pandemia, mas a gente vê como existe sempre essa... Quer dizer, nos últimos anos, a tecnologia da imagem, né, a imagem está sempre num processo de capturas de narrativa, e aí a gente vai refletindo assim. Eu estava vendo um story, não sei se é story o nome disso, no Instagram,
que a pessoa posta um negócio, uma pessoa que foi importante no processo de discussão negra, se tornou uma representatividade, e aí no Instagram ela estava vendendo caldo Knorr, né? Não, é uma captura isso. É uma captura daquela narrativa, daquela pessoa, inclusive de toda a potência do que ela significa. Eu não estou particularizando aqui as escolhas, eu acho que cada um, você pode fazer o que você quiser. Inclusive, pessoas negras podem aparecer vendendo também o que quiserem. Então, essa captura eu vejo inevitável. Eu vejo, por exemplo, tem mulheres negras que têm aparecido fortemente, com teorias potentes, trazendo discussão que são super importantes para a nossa comunidade. Só que quando elas entram ou melhor, uma mídia branca, Vogue, Folha de São Paulo, Rede Globo, e não sei o que, captura, recorta, quer dizer, é uma captura. Então, são sempre armadilhas. A gente está envolto nessa situação. Capturar narrativas. Eu lembro uma vez que eu vi uma dessas mulheres discutindo com uma outra numa TV, e a outra, uma mulher branca, ficou até assim assustada, porque quando ela falou quando ela estava falando sobre o machismo, sobre homens, estava tudo tranquilo. Mas quando ela falou de mulheres brancas, a outra, não, peraí, mas isso já está fugindo da narrativa que a gente quer. A gente não quer que coloque essa narrativa. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas capturas, né? Entender que elas vão acontecer e entender como que a gente devolve. Excelente, excelente. Agora a gente gostaria de fazer a última pergunta para vocês, que tem a ver com a ideia de autoria negra, né? A Janaína discutiu isso também, a Janaína discutiu isso na tese dela, acionou pessoas como a Rosana Paulino, a Sônia, né, e outras artistas. E eu queria perguntar um pouco, como é que vocês enxergam essa questão da autoria negra e como é que vocês percebem a transformação disso no percurso de vocês? Sobretudo no percurso de terem produzido muito sozinhos num determinado momento e depois terem passado a colaborar, a terem essa produção colaborativa. O que isso transformou, o modo como vocês enxergam uma ideia de autoria negra? Eu fico pensando muito nisso, assim, né? Talvez essa coisa do percurso doutorado era algo que eu ficava pensando bastante também. Talvez, assim, não com a mesma formulação, né? No mestrado, porque no mestrado eu ficava muito pensando nessa ideia do conceito em si, né? O que seria essa arte afro-brasileira e como que essas relações elas foram construídas, assim, na nossa história. Então, eu fiz em 2008, defendi 2008 na Unesp, e era uma possível arte afro-brasileira, o título da pesquisa, e aí tinha, e olhando essa relação do corpo, né, então, pensando nesse corpo numa dimensão expandida, né, então eram 4 artistas que eu destaquei, enfim, né, um pouco mais na pesquisa, que é a Ieda Maria, a Rosana Paulino, o Rubem Valentim e o Mestre Didi. E para mim foi um pouco esse primeiro início, assim, de entender que conceito é esse, que a gente não estuda dentro quando a gente faz artes, é algo que a gente não faz parte dentro do nosso currículo. Como hoje ainda muita coisa não faz parte do nosso currículo ainda, quando pensa essa questão quando a gente pensa essa história hegemônica, enfim, né, tem muitas outras autorias que estão fora. E outras perspectivas também, né, então muitas vezes quando a gente pensa uma história, mesmo quando a gente faz esse recorte, também quer dizer que tipo de história que eu estou, de repente, narrando ali, a partir de quais autores, com quem que eu estou dialogando, quem que de repente não aparece. Então, muitas vezes a história, ela é construída assim, né, às vezes você precisa fazer recortes, mas nesse processo, quer dizer, é algo também extremamente delicado, porque você também perde outras possibilidades narrativas, outras perspectivas. E eu fiquei pensando muito nisso, assim, né, depois do mestrado e tal, e tinha um caráter mais panorâmico, assim, a pesquisa, de pensar o que é essa possível arte afro-brasileira. E aí, quando eu penso nisso, é até pensar que modo que essas nomenclaturas, elas indicam também esses lugares de poder, né. Então, quando eu cheguei aqui, por exemplo, em Belo Horizonte, o pessoal usa muito o termo arte negra, né. E aí, quer dizer, ou se eu opto em dizer que eu sou uma artista afro-brasileira, quer dizer, o que isso quer dizer, e quando eu não opto também, o que isso quer dizer, né? E se a gente está falando de arte contemporânea, quer dizer,
como que se dá esses lugares da nomeação, né? Então, quando a gente olha muitas vezes para a história, é isso. Então, termos como naif, arte primitiva, arte popular, a gente está sempre falando de um lugar que a gente aponta, enfim, a gente consegue identificar um lugar social dessas autorias, e a gente consegue também identificar também uma série de outras relações para dizer que, enfim, né, quais são esses limites, para não dizer que aquilo é arte contemporânea. Então, até mesmo dizer, então, o que é essa arte contemporânea, e, enfim, né, e se a gente pensar hoje dentro da própria história da arte, quer dizer, a gente está vendo um momento que essas bordas, elas estão, isso, né, elas estão se expandindo. Então, como que entra também essas relações como forma de conhecimento, como forma de construção de epistemologias? Então, isso foi uma questão que me instigou bastante quando eu fui fazer o doutorado. E aí, quando eu pensava essa ideia da autoria, até mesmo pensar de que maneira, por que era, assim, né, por que era importante evidenciar essa questão, que lugar étnico que aquela pessoa ocupa, e aí, quer dizer, a importância das trajetórias, porque também muitas vezes a gente vai ver autores que vão combate, Foucault vai falar da morte do autor, tal, e essa ideia que você não tem que evidenciar, mas aí, quando a gente vai olhar uma história que é tão... A gente fala de uma história que ainda, né, a colonialidade não nos atravessa, então, quer dizer, a gente viu uma estrutura de poder bastante arraigada e que produz muitas assimetrias em várias instâncias, né, então, quando a gente pensa mesmo a história da educação, né, e aí acesso de pessoas negras à educação, quer dizer, sempre foi um processo extremamente, mesmo que a gente vai ver histórias, de repente, de criação de escolas, atuações e tal, mas a permanência de pessoas negras dentro do sistema educacional, quer dizer, a gente vai ver uma história, a pensar até mesmo a estrutura de professores também, como um processo que vai também distanciando, né, dessa possibilidade de educação, ao mesmo tempo que é também uma reivindicação também, quando a gente vai pensar essa ideia do, enfim, né, da imprensa negra que aparecia, enfim, né, a importância da educação, enfim, esses espaços de sociabilidades, e para mim pensar a autoria é pensar como que as narrativas elas são construídas, e aí eu penso muito para mim, assim, uma referência bastante importante nessa construção foi a Carolina Maria de Jesus, né, que tem um trecho que ela fala que é só possível você saber o que é fome quando você passa a dor da fome, né, seria mais ou menos assim o trecho, e que é essa ideia da autoridade para falar sobre aquilo, né, então esse lugar do conhecimento a partir justamente daquela pessoa que está fazendo aquela enunciação. Então, quando eu penso essa história, quer dizer, a gente tem uma produção de arte que a gente pode localizar a mão negra dentro da história do país, sei lá, desde o século XVI, e que a gente é uma história contínua, então a gente pode olhar para a história depois da academia, enfim, de artes, o acesso de pessoas negras, quer dizer, enfim, toda uma história truncada, e também, enfim, complexa de permanência, e a gente pode pensar essas relações também, como muitas vezes que eu acho que a gente vive nesse momento, a ideia de um presente perpétuo, porque eu já ouvi, assim, questões, não existe, a produção, você cria um marco temporal para dizer que, por exemplo, esse momento contemporâneo é a partir de um determinado momento, mas quando você vai olhar, por exemplo, uma pesquisa simples, né, você levanta, quer dizer, você vai ter artistas na década, a gente pode até recuar, mas vou pegar aqui década de 70, por exemplo, né, que é como se não existisse década de 70 e não existisse década de 80, mas artistas que estão, por exemplo, quando você vai fazer uma pesquisa, artistas que estão atuando, eu fiz uma pesquisa para o Centro Cultural, que era, isso foi durante o período do doutorado, que era um arquivo, e esse arquivo era a partir da história do Centro Cultural no programa de exposições, que é de 95, né, 94, 95, posso estar aqui me confundindo nas datas, ou é 94 ou 95, até 2017, que foi o período da pesquisa. Então, quais artistas negros que apareceram, artistas negras, que apareceram durante esse período dentro do acervo, né, do arquivo, do multimeios do Centro Cultural São Paulo. Então, começa com Rosana Paulino e encerra com, assim, né, de vários artistas, de Sali. Mas quando a gente vai olhar, por exemplo, que é um artista daqui de Belo Horizonte, né, quando a gente olha para o arquivo, você vai ver artistas, por exemplo, da década de 80, por exemplo, como Edson Luz, né, que participou do Etsedron, que era um artista que estava conectado com a questão da arte ambiental.
Então, quer dizer, há registro, inclusive houve uma exposição depois, né, a partir do próprio arquivo, falando sobre a sua atuação desse artista, que ele tinha um trabalho colaborativo, então, quer dizer, participação em bienais, ouvir alguns áudios também, você vai ter, por exemplo, Genilson Soares, então, quer dizer, você vai ter depois, você vai ter também isso, década de 70, tal, quer dizer, 60 você pode ir lá trazer o Rubem Valentim, quer dizer, também com uma atuação bastante importante, e como reformulação também das artes também na Bahia, também, né, naquele período, que também essa relação também com o diálogo com o que estava sendo produzido na época, assim como a Maria Lígia Magriani também, que é uma artista também que, atuação em Bienal, ela tem uma da exposição da retomada da pintura na década de 80. É na Bienal de 84, com a Sheila Lerner. Foi uma Bienal importante, porque foi a Bienal em que, na década de 80, a pintura retomando com força na cena contemporânea, a partir de uma relação, inclusive, com a cena alemã. E aí no Brasil tinha isso, né? Quem está produzindo pintura, quem é o grande mestre? Aí surgiu, dessa Bienal, levantou-se muito o Iberê Camargo. Mas tinha uma mulher negra pintando nessa Bienal também. E que tinha um trabalho super importante, né, e uma atuação também muito presente, também com as questões da época também feminista. Então, assim, a gente vai ver um percurso de uma história em que, assim, isso só dá um exemplo, né, se a gente for aprofundar, pensando também ela, enfim, do Sul, tal, o Edson Luz na Bahia, mas se a gente for fazer um levantamento, quer dizer, é possível a gente, de repente, buscar outras pessoas produzindo em diferentes lugares do país, mas também como que, de repente, essa história ela vai produzindo muitos apagamentos que a gente muitas vezes não... A questão é que muitas vezes a gente não acessa todas as produções, mas a gente não pode considerar que não existe. Então, e aí é um pouco isso, né? Então, quando eu penso essa ideia da autoria, como que essas várias pessoas, por exemplo, dessa relação, eu estava falando ali daquele contexto dos anos... a partir de 2010 tal, e enfim, na tese, né, como recorte, é pensar como que essas diferentes autorias ali traziam uma ideia de cena, pensando no recorte de São Paulo, uma coisa, né, um recorte sudestino, digamos assim, porque era o contexto de onde eu estava. Então, como que essas pessoas que estavam ali no cenário de São Paulo, elas traziam, por exemplo, São Paulo, outras pessoas que circulavam de outros lugares também do país, produziam essa ideia de uma cena de arte contemporânea, né? E aí, ao mesmo tempo, como que nesse lugar, quer dizer, a gente está produzindo aqui eu e Wagner, mas a gente tem uma constelação de outras ações, de outras pesquisas, de outras elaborações, e como que se dá esse encontro aqui nessa grande teia, né? E aí, o que é essa arte contemporânea de autoria negra, que aí depois eu repensei até a questão do termo, né? Então, essa questão da arte contemporânea, quer dizer, a gente está produzindo arte contemporânea, né, mas aí eu penso muito num viés assim, quem que são essas produções, quem está produzindo, quer dizer, sobre quem eu estou falando, né, estou falando de uma autoria negra, tal, muito diversa, com pesquisas muito diversas, e com reflexões também muito diversas, mesmo se a gente pegasse o tema, por exemplo, religiosidade, quer dizer, a gente tem uma gama de reflexões aí, de caminhos conceituais muito distintos, né. Então, e eu acho que é essa complexidade quando a gente pensa essa cena de produção, né? E aí, quer dizer, se a gente for interligar com outros lugares também, outras ações, também é um pouco isso, né? Então, eu entendo que esse processo nosso também só é possível também por conta desse contexto histórico que a gente está vivendo também, né? Então, quando eu penso essa ideia da cena, é um pouco isso, e também pensar a importância das trajetórias como esse lugar também da gente entender essas epistemologias, né? Então, nesse percurso a gente ouviu bastante, nessa pesquisa, a gente ouviu curadores, algumas pessoas também ligadas ao campo da crítica, os artistas também, para entender exatamente como que eles viam essa construção dessa cena, uma cena de arte negra, arte afro-brasileira, ou arte contemporânea de autoria negra, e como que, de repente, pensar desde as relações de referências e informações e vários caminhos, que é como uma tentativa de entender exatamente que história é essa, né? Porque, pensando nessa relação do contemporâneo, eu acho muito complexo, né? Porque a gente está mergulhado numa história que está acontecendo, como que a gente, de repente, faz um recuo para, de repente, conseguir olhar essa história, mesmo mergulhado nela, né? Então, eu acho que são essas complexidades de quando você está vendo as coisas acontecerem, enfim, né? E a gente está nesse bolo também, como que, de repente, isso é
é complexo ao mesmo tempo, né? E que tipo de construção que a partir, sei lá, daqui 30 anos, sei lá, 20, 10, como que a gente consegue olhar essas relações, até mesmo dessas autorias e tal, né? E de produções de conhecimento também a partir desses lugares, diferentes gerações, né? E para mim, assim, eu vejo estar aqui também em BH, tem sido para mim também esse lugar de olhar também essas outras histórias também, né? E como muitas vezes as histórias de apagamentos, elas são constantes, né? Muitas vezes. Então, quando a gente fala talvez quando a gente está falando dessa ideia da armadilha, a gente tem uma história, por exemplo, eu penso que assim, o que a gente evidencia com mais frequência, a gente está, de repente, a alguém que, de repente, não está sendo visto, né? Se essa pessoa que não está sendo vista, ela produz trabalho relevante? Se não, por quê? Se sim, por quê? E se a gente está falando isso, quer dizer, a gente está falando também de uma demanda de mercado também, né? Então, que trabalhos que vão circular mais e que tipo de trabalhos que vão circular menos? E aí, que tipo de relações são essas, né? Então, que vai fazer que, de repente, que outras escritas que são importantes sejam evidenciadas, outras escritas que também são importantes, elas não estão sendo evidenciadas, né? E é difícil saber exatamente, arriscar dizer o porquê que isso acontece. Então, talvez, eu fico pensando muito que é esse lugar mesmo de como que a gente vai friccionando essa história. E entendendo que tipo de armadilhas que são construídas, né, nesses processos, né, que muitas vezes, se a gente está falando de circulação enfim, todas essas considerações, a gente está falando de um sistema, enfim, de mercado, enfim, o que as instituições esperam dessas autorias e como que, de repente, e novamente entra nessa questão da lógica de poder, né? Porque também tem isso, a gente, nessas instituições, que a gente está vendo um movimento muito pequeno, mas a gente sabe que uma maioria ainda não são pessoas negras que estão, ou pessoas indígenas, enfim, outros que estão nos lugares de decisão, né? Então, de que maneira que essas histórias elas vão sendo, né, a gente fala em decolonial, mas até que ponto essa questão da decolonialidade ela não é apenas um conceito, né? Apenas um conceito para dizer assim, não sei se a palavra é um conceito, mas essa ideia, por exemplo, eu lembrei de novo do Nego Bispo, que não é o orgânico, mas sim o sintético, que é apenas a teoria, né? Então, em que momento que isso deixa de fato de ser teoria, de fato se tornar algo orgânico? Então, eu acho que para mim tem essas relações, assim. Eu vejo essa coisa da autoria como uma armadilha também, e eu gosto muito de falar a partir das experiências que eu vivi, né? Há uns 7 anos atrás, eu participei de uma exposição que o curador, ele não entendia meu trabalho como um trabalho de arte negra. Ele disse até para mim isso. Ele disse que o meu trabalho, ele conversava muito com a plástica e a forma de organizar os signos de uma arte branca contemporânea. Eu pensei assim, porque também faz parte, eu acho, da inteligência do artista entender com quem ele está conversando, né? E acho que como o meu trabalho não tinha uma coisa explícita sobre, sei lá, sobre um corpo negro visível, sobre samba, ou sobre as histórias que você, não, isso é negro. Mas era um trabalho que tinha a ver com uma geografia, uma invenção de lugares, uma questão que passava para mim pela uma reflexão, inclusive diaspórica, dessa eterna diáspora. Tal. E aí, como Janaína trouxe, que é algo que são coisas que a gente conversa bastante, muitas vezes essas terminologias que vão definir uma autoria de arte negra, de arte afro-brasileira, elas vão constituir no campus de armadilhas. Eu lembro a pintura do Heitor dos Prazeres, por exemplo, ele ficou capturado durante muito tempo, as pessoas só queriam comprar aquilo que ele produzia, que eram cores vibrantes, cenas de músicos ou cenas de dança, cenas que as pessoas entendiam que aquilo era um trabalho de um artista negro. Ele até tem outras pinturas que são cenas de interiores, coisas de intimidade, espaços de intimidade que nem aparecem muito, e ele nem produziu muito isso, porque isso não circulava, isso não vendia. As pessoas queriam comprar aquilo. Então, eu vejo essa armadilha, assim. E para mim, durante algum tempo, eu já refleti sobre isso, assim, o que meu trabalho tem de arte negra? Eu lembro, eu comecei a pintura com essa dimensão da extração de pigmentos
e produzir umas imagens, e era um processo muito solitário, e que eu acho que também tem uma contaminação que nos atravessa, que é essa ideia do artista individual, o artista... Eu acho que o que é o artista em cada época, né? No século XV, século XVI, o artista, esse intelectual, profissional liberal, um pensador, o artista romântico. O que é o artista? Então, eu acho que para a gente pensar a autoria, é atravessado por toda essa construção ocidental sobre o que é um autor, e como nas nossas produções existe uma necessidade, muitas vezes, de apagar as autorias, porque quando você diz assim... Esses dias eu ouvi uma entrevista de uma artista, uma curadora branca, que diz assim, tal trabalho de tal artista negra foi comprado para tal museu, porque é um trabalho que você bate o olho e você já reconhece a decolonialidade. Aí eu pensei, poxa, então para mim tem um problema, porque a decolonialidade é um clichê. Então existe uma necessidade de um clichê. O mercado opera dessa forma, e que eu acho que não é por aí. Eu acho que a gente precisa ter essa percepção como artistas, que nosso trabalho vai ser enquadrado em clichês. Eu comecei a entender meu trabalho como arte negra muito num diálogo com a educação, porque quando você produz algo com estudantes, com as crianças, não tem assim, você começou a fazer uma coisa, você termina. É super importante para a criança terminar. E esse sentido, que tem um sentido na educação de eu fiz, que é uma coisa que me atravessou a minha experiência. Tipo, isso aqui eu fiz com as minhas mãos, eu criei isso aqui, eu fiz. Tem um sentido super importante na construção cognitiva e entendimento da identidade da pessoa. Então, para mim, a autoria é atravessado primeiro por esse sentimento de algo que eu fiz. Agora, isso que eu fiz, eu não fiz assim do nada, não brotou da terra, né? Então, isso que eu fiz está atravessado por alguém, por um contexto, por um aprendizado. Então, eu fico pensando, quando estudantes brancos fazem muito isso na universidade. Eu digo brancos que a grande maioria deles são brancos, né? E aí eu vou alertando os estudantes negros a tomar cuidado com essas armadilhas. O cara produz um trabalho dentro de uma disciplina ou dentro de um processo de orientação, e assim, não, eu fiz. E aí ele já sai, ele bate as asas e ele é o grande artista, o jovem gênio. E peraí, mas você fez isso como, assim? Eu vejo que a cena de arte branca, ela tá toda construída para você sempre apagar da onde você fez as coisas, da onde você construiu. E eu acho isso muito delicado. E sendo que aquilo que eu fiz está atravessado por aprendizagens. Então eu acho que existe uma autoria aí que, assim, claro que o que eu fiz diz respeito a mim, diz respeito à minha agência de ter ido lá e a necessidade e a vontade de fazer. Então isso tem a minha marca. Mas a minha marca está atravessada pela marca de outras pessoas. Então, quando você tem na cena de arte um que aparece um. Pode ter certeza que tem 100 ou 200 que estão escondidos e que contribuíram para aquele um. Porque nenhum artista pode dizer que ele se faz sozinho no seu ateliê e que ele é um gênio, que ele produziu uma obra nova, sabe? Eu acho que isso é uma mentalidade branca. Porque você produz a partir do que o outro produz, inclusive. A gente é contaminado, quer dizer. A gente vê o trabalho de alguém, e esse trabalho vai existindo dentro da gente, a gente vai caminhando com esse trabalho de outra pessoa, e de repente, em determinado momento, eu crio uma outra coisa que conversa com aquele. Então, aquele outro continua, faz parte. Então, eu vejo esse entendimento de uma autoria que passa pelo reconhecimento da pessoa, entendendo que essas ações que a pessoa produziu, esses gestos, eles estão atravessados por uma coletividade, né? Sem também, isso tem uma armadilha também, pensando que ao longo a gente abre os livros de arte europeia, ou melhor, os livros de arte, e a gente vai ver as obras negras, a gente nunca reconhece o autor de uma máscara. Máscara do povo tal, máscara tal. Como se as autorias em África não tivessem sentido, como se não se conhecesse o escultor que produziu aquilo, como se não fosse possível reconhecer escolas de estilísticas que estão marcadas com determinado ateliê de tal escultor, por exemplo.
e que são reconhecidos na comunidade como pessoas que produzem. Ah, não, isso foi feito pelo fulano de tal, mas nesse processo colonial de captura foi trazido, ah, não, isso aqui é do povo tal. Eu vejo que esse processo, ele foi, o Heitor dos Prazeres é um pouco parecido com o que ele sofreu. Ele, ah, não, enquanto ele estiver produzindo algo que está ligado com um certo ethos negro, isso é ele, porque não é mais ele, é o ethos negro. Agora, outros trabalhos que ele tinha interesse em produzir, que tinham a ver com as próprias questões, como cenas de interior, tem uma pintura dele super bonita, que é uma mulher deitada na cama, um trabalho super bonito, e outras coisas que ele tinha vontade de pintar, não, mas isso já não é mais interessante, porque isso é muito subjetivo, talvez, e aí a subjetividade da pessoa negra não tem espaço. É importante que a produção dela seja entendida como uma produção coletiva. Então, quando essa curadora, isso é recente, viu, falou, esse trabalho realmente é um trabalho que você vê a marca da decolonialidade, eu falo que agora significa que apagou a identidade e a subjetividade do artista. Então, é um pouco isso, assim. Eu sei, daria para falar muito mais coisas, assim, mas não quero cansar muito. Nossa, a gente agradece muito a generosidade de vocês e a paciência. Foi maravilhoso ouvi-los aqui no Gargalheira. Maravilhoso mesmo. A gente agradece pelo convite e, enfim, pelo diálogo também. Não, foi o maior barato, foi o maior barato. Gargalheira é uma realização do Secult UFRB. E Fiche Unicamp, programa de pós-graduação em Sociologia. Grupo História e Cultura Afroatlântica. NITITA, Núcleo de Estudos Carolina de Jesus. Núcleo Afro Sebrap.